Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, nosso objeto de conhecimento são os recursos naturais renováveis e os recursos não renováveis. Ao longo das nossas aulas de Geografia, em alguns conteúdos, vimos aqui construindo a ideia de quão é importante as riquezas naturais do nosso Brasil e também do mundo. Hoje, vamos entrar então em discussão aqueles recursos que são essenciais para a vida e classificá-los em renováveis e não renováveis. No início aqui da nossa aula, vamos então entender um pouquinho o que são os recursos naturais e quais são as importâncias deles em nossas vidas. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Se eu perguntar para você, será que você é capaz de viver ou de sobreviver por muitos dias sem se alimentar, sem tomar água, sem pegar a energia solar? Ou seja, é extremamente importante cada um desses recursos naturais para a existência humana, né? Precisamos da chuva para o plantio, precisamos também da energia solar para a agricultura, precisamos da água para a nossa sobrevivência. Então, os recursos naturais, eles são essenciais para a sobrevivência, né, do ser humano e a manutenção da nossa vida. Por isso é extremamente importante que a gente também construa a ideia da preservação do meio ambiente. Os recursos naturais, eles são elementos retirados, olha só, da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. E esses elementos, eles são úteis no nosso dia a dia. E eles nos fornecem o quê? Veja bem, alimento, né? Nós precisamos dos vegetais, alimentos para consumir, a água também para a gente sobreviver. Nós precisamos da energia. De onde nós podemos tirar a energia? A energia solar, a energia dos ventos, né? Vamos aqui estudar algumas possibilidades dessa construção de energia desses recursos. E também garante o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercida pelo homem em seu cotidiano. Aqui nós vamos entrar, se você recordar lá na aula de setores da economia, quando falamos sobre a prática do extrativismo, né? A retirada dos minerais aqui para diversos setores da indústria. Então aqui nós também vamos ver que alguns desses elementos estão no nosso dia a dia, né, do trabalho. Precisamos entender, então, essa importância de cada um desses elementos que são os recursos naturais. E mais para frente vamos classificá-los. Quais são os renováveis e aqueles que não são renováveis. E entender um conceito de cada um. Esses recursos naturais também, na maioria das vezes, eles vêm como forma de matéria-prima, ou seja, é uma base para um outro determinado produto, que seja industrializado ou não. Vamos ver então a definição do que é um produto de matéria-prima. Chamamos de matéria-prima um produto que é natural ou semi-manufaturado e que ainda irá passar por um processo produtivo até se tornar um produto acabado. Então vamos construir nesta imagem aqui. Veja bem, eu tenho nessa imagem o algodão, ou seja, ele é um produto natural que foi retirado da natureza. Qual é o processo, então, de matéria-prima para o algodão? Nós podemos utilizar o algodão, por exemplo, na fabricação de roupas, né? Roupas que são domésticas, cama de banho, toalha, camisa, calça, ou seja, um algodão na sua primícia, que é o primeiro material, ele serve de matéria-prima para fazer a produção de outros produtos. Outro exemplo também é a areia, né? A areia é o produto de matéria-prima para fazer a fabricação de vidros, ou seja, um copo de vidro, o espelho. Outro produto também que nós podemos utilizar como exemplo é o cacau.
A fruta, o cacau, ela é matéria-prima para fazer posteriormente o chocolate. Então nós temos aqui vários elementos da natureza que servem de matéria-prima para a produção e industrialização de outros produtos. É importante entender que esses recursos naturais, eles vêm para a sobrevivência e a manutenção da vida humana. Recursos também, eles podem ser biológicos. Por que biológicos? Vêm da natureza, como os vegetais, os animais para o consumo humano, né? A carne bovina, a carne suína, a carne do frango e também as florestas, buscando aqui nas madeiras. Pode também ser recursos hídricos, ou seja, todos os elementos que são da natureza conforme a água, ou seja, elementos dos lagos, os rios, mares, oceanos. Veja que todos eles são recursos naturais. Podem ser também minerais, ou seja, os minérios, as rochas, a areia, argila, carvão, o ouro, o minério de ferro, vários elementos minerais. Nós vamos entender aqui da prática do extrativismo, que são elementos naturais. E também os energéticos. Por que energéticos? A luz solar, o vento e a água. Todos esses elementos, eles vão dar a possibilidade na produção da energia elétrica, né? Aqui a energia solar, os ventos, vamos olhar aqui, e também a água com recurso hídrico lá nas hidrelétricas, né? Fazendo aqui os geradores, fazer também a transformação da energia. Então, todos esses recursos naturais, eles vêm em benefício da humanidade. Vamos entender agora quais são os recursos renováveis e mais para frente vamos entender quais são os não renováveis. Para ser um recurso renovável, é aquele que pode ser utilizado repetidamente e não se esgota, porque é substituído naturalmente e essencialmente tem suprimento infinito. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu retiro, por exemplo, um produto natural que seja da natureza, um recurso natural da natureza, e que ele é capaz de renovar automaticamente, ou seja, sozinho, nós temos aqui um recurso que ele é renovável, ou seja, não depende tanto da ação do homem para que ele continue. Por exemplo, a água, a chuva, sempre é um recurso que está renovando, ou seja, então nós classificamos eles como renováveis. Vamos ver algum deles, então. Nós temos como, por exemplo, a água. É um recurso natural renovável. Eu costumo dizer que talvez seja um dos principais recursos essenciais para a nossa sobrevivência. Realmente é muito difícil você entender que você sobreviveria por muito tempo sem utilizar a água para o consumo próprio, para a higiene pessoal, né? Para a sobrevivência da vida humana. A água é um recurso natural essencial à existência humana. É também utilizado em diversas atividades, na indústria, na agropecuária, nas atividades do dia a dia, como a limpeza da casa e também a higiene pessoal. Então, olha só quão é fundamental a água no nosso dia a dia, né? Nós fazemos aí nas escolas vários projetos, né, da limpeza da água, falando sobre a importância de conservar, né, para que a gente consiga aí viver com a água potável, né? O mundo hoje, né, o Brasil hoje tem a sua riqueza de água potável, mas que também precisa ser preservada. É interessante também, se você continuar nas suas pesquisas, saber em qual região essa porcentagem de água potável, ou seja, a água que nós podemos consumir, beber, tomar banho, né? A gente tem um recurso dos mares e oceanos, mas não é uma água potável, ideal para o consumo humano. Então é importante aqui entender o destaque da água. Outro recurso muito importante é a luz solar. O calor emitido pelo Sol é uma fonte de energia infinita, capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. Hoje, várias casas, indústrias usam, né, deste recurso da
dessa plataforma, né, o teto solar, buscando o quê? A luz solar fornecida, né, vai irradiar nesta placa e produzir a energia elétrica, ou seja, é em benefício da natureza, né, é algo que é sustentável e, olha só, a luz solar capaz de produzir a energia elétrica através destes elementos. Então, o Sol, sim, é uma fonte de riqueza renovável, ou seja, a natureza é capaz de renová-la constantemente através da sua importância. Outro recurso que a gente pode achar que não é tão importante, mas é o vento, também capaz de produzir a energia, né? Uma energia limpa hoje, né? Vários lugares aqui, estados do nosso Brasil, utilizam dessa energia, que é chamada de energia eólica, produzida pelo vento, utilizada para geração de energia elétrica por meio dos aerogeradores. Veja bem aqui nessa imagem, né, que mostra os aerogeradores funcionando, captando, né, toda a força do vento para a produção de uma energia limpa, a essa energia chamada energia eólica. O vento, então, é também um recurso natural renovável. Os vegetais também são recursos naturais renováveis. Mas aí você pode falar, ué, professor, mas eles não se renovam sozinhos pela natureza, né? Sim, em grande parte, o ser humano precisa de fazer o quê? A agricultura, né? O plantio, o cultivo, para que a gente possa aí ter alimentação. Resgatando também outras aulas posteriores, aqui a importância que vamos ver dos pequenos produtores lá na zona rural, que produz aí todo esse tipo de alimento que traz aqui para as nossas cidades. Então, os vegetais fornecem não só alimento, mas também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias, né? Utilizamos então os vegetais para alimentação, as indústrias buscam os vegetais também para fazer conservas e outros tipos de industrialização. Então, o recurso natural vegetal, ele também é classificado como renovável. Também temos os recursos que nós chamamos de animais, né? E a madeira. Os recursos animais estão presentes no cotidiano de boa parte mundial da população, né? Através de quê? Da alimentação. Como eu disse no início da aula, o consumo da carne do boi, né? Do frango, do porco. Então, nós utilizamos aí como fonte de proteína. E a madeira é um recurso natural renovável muito utilizado na indústria e bastante aplicada na construção civil. Então, as florestas hoje, né, também na fábrica de celulose, utilizamos a madeira aí para a fabricação do papel como matéria-prima e também na construção civil. E são classificados como renováveis porque a natureza está ali em produção constantemente. Vamos entender agora como classificamos recursos que são naturais e eles que não sejam não renováveis. A palavra não quer dizer que eles não são ideais para a sobrevivência humana, mas ao contrário da renovável, que a natureza é capaz de reproduzir automaticamente de recursos que são infinitos, os não renováveis, uma vez retirados da natureza, eles não são capazes de produzi-los sozinhos. Então, é que nós precisamos de uma atenção maior para entender um pouquinho. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, olha só, não podemos ser substituídos ou recolocados novamente na natureza. Então, quando eu retiro esse recurso da natureza, a natureza não é capaz, né, de produzir novamente sozinho. E aqui nós vamos ver com bastante ênfase as figuras das indústrias nesse movimento dos recursos não renováveis, que em grande parte retiram da natureza de forma legal, precisa que as ONGs, né, ambientais estejam atentas a esses recursos para que também não seja explorado de forma irregular. Então, os recursos não renováveis, eles vêm aí ganhando essa força dentro da indústria. Qual deles nós podemos utilizar e falar com mais ênfase? O petróleo, né?
o Brasil também produz o petróleo. Considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo, o petróleo serve também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas, solventes e deles são originados diversos produtos, derivados como gás de petróleo, a querosene, o óleo diesel e entre outros, Então, se um combustível do carro, de uma moto, do ônibus, é através dessa fonte não renovável. Então, reexplicando novamente, quando eu retiro da natureza e passo por esse processo de fabricação, o petróleo ele não consegue voltar para sua forma original. Então, nós classificamos como um produto não renovável. Nós temos aqui uma imagem de uma empresa, de uma indústria petrolífera, que é normalmente em alto mar, que retira, então, o petróleo para o consumo, de todas aquelas possibilidades de uso que nós vimos no slide anterior. Outros recursos que nós falamos são os minérios, Os minérios de ferro, de cobre. Nós temos aqui o ouro, o cobre, São dois minérios que, ao retirar da natureza, nós precisamos ficar atentos porque eles não são renováveis, Utilizados, então, ainda mais no processo de transformação, por exemplo, num cordão de ouro ou em algum objeto de ouro, ele não consegue retornar na sua forma original. Classificamos, então, como não renováveis. O minério de ferro, o nióbio, o ferro está grandemente nas indústrias de fabricação de carros, peças automotivas. Então, está dentro da prática do extrativismo. E para finalizar a nossa aula, eu sempre trago para os nossos alunos essa ideia de sustentabilidade. Se nós utilizamos, então, os recursos naturais e sabemos que podemos classificá-los como recurso natural renovável e não renovável, é importante que esta ideia de sustentabilidade, de usar a natureza corretamente, esteja presente no nosso dia a dia. E aqui eu trouxe algumas dicas, para você e sua família ficarem atentos aí na utilização desses recursos. A primeira dica é: fique atento na economia da água, Então, ao tomar um banho, ao escovar um dente, ao lavar o quintal, a sua varanda, vamos ficar atentos ao que é a economia da água, porque a água é um recurso super importante para as nossas vidas. Reduza o uso de descartáveis. Então, se você pode utilizar um copo que não seja descartável, utilize, leve a sua garrafinha. Então, qualquer plástico que vai para a natureza, ele demora a se degradar. Ou seja, a natureza demora a retirá-lo naturalmente. Então, é importante que a gente use menos descartáveis. Lixo é no lixo e separe os resíduos corretamente, Sempre na escola nós falamos sobre os resíduos úmidos, plástico, metal. É importante também a gente fazer essa coleta seletiva e que na nossa cidade também circula aí essa coleta seletiva para a gente consumir, retirar o nosso lixo corretamente. Prefira a iluminação natural. Se você estiver em casa durante o dia, ao invés de acender todas as luzes, abra as janelas, as portas e deixe a luz do sol entrar. Prefira, então, da grande parte do seu dia, a luz natural. Assim também você vai o quê? Economizar a energia. E desligue os aparelhos eletrônicos que não estão em uso, Se você não está assistindo a televisão, desligue, tire da tomada, Avisa a mamãe do micro-ondas ou um fogão elétrico. Qualquer aparelho que não tenha necessidade de ficar ligado por muito tempo na energia, nós podemos economizar energia deixando eles fora da manutenção em uso. Então, terminamos a nossa aula por aqui sobre esses recursos tão importantes que são os recursos da natureza e também deixamos aqui essa ideia de sustentabilidade. Agora você pode levar também para os seus vizinhos essa ideia que nós podemos construir um mundo melhor. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um grande abraço e até a próxima aula.